72% dos brasileiros acima de 50 anos têm as artérias parcialmente entupidas neste exato momento e nem sabem disso. Esse número vem de um estudo da Sociedade Brasileira de Cardiologia publicado em 2023. E aqui está o que me assusta de verdade. A maioria dessas pessoas vai descobrir que tem um problema só quando for tarde demais, quando o infarto já tiver acontecido, quando o derrame já tiver deixado sequelas. Mas e se eu te dissesse que existe um alimento simples, barato, que está na sua cozinha agora mesmo e que os japoneses usam há gerações para manter as artérias limpas e o coração funcionando como um relógio? Estou falando da cebola. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente mudar o rumo da sua saúde cardiovascular. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em saúde do idoso, e há mais de 12 anos eu me dedico exclusivamente a cuidar do coração de brasileiros na terceira idade. Já atendi mais de 8.000 pacientes com problemas cardiovasculares, e posso te garantir uma coisa: a cebola é um dos alimentos mais poderosos e mais subestimados quando o assunto é proteger seu coração. Mas antes de continuar, preciso te avisar. Tudo o que você aprendeu sobre como consumir cebola provavelmente está errado. A forma como nós brasileiros usamos a cebola, refogada no óleo, douradinha na panela, destrói quase todos os compostos que protegem seu coração. Mas fica comigo que eu vou te mostrar exatamente como os japoneses fazem e por que funciona tão bem. Deixa eu te contar a história do seu Takashi, um senhor de 78 anos que mora aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Ele é descendente de japoneses e seguiu a vida inteira os ensinamentos que aprendeu com os avós dele lá no Japão. Quando o seu Takashi veio me procurar no consultório pela primeira vez, ele tinha acabado de fazer exames de rotina e o resultado estava assustador. Colesterol total de 267, triglicerídeos de 312, LDL nas alturas. O médico anterior tinha praticamente sentenciado ele a tomar estatina pelo resto da vida. Mas sabe o que era estranho? Apesar desses números altos nos exames, quando a gente fez o ultrassom das carótidas, as artérias do seu Takashi estavam surpreendentemente limpas para a idade dele. Praticamente sem placas de gordura. Eu fiquei intrigada. Como é que uma pessoa com colesterol tão alto podia ter artérias tão preservadas? Quando eu perguntei sobre a alimentação dele, ele me contou um segredo de família. Todos os dias, sem exceção, desde que ele se entende por gente, ele consome cebola crua. Não era pouca coisa não. Ele comia cebola de verdade, do jeito que os avós japoneses dele ensinaram. E aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. Olha, eu preciso te explicar uma coisa importante aqui. Você provavelmente cresceu ouvindo que o problema do coração é o colesterol alto e que a solução é tomar remédio para baixar o colesterol. A maioria dos médicos ainda repete isso como um mantra. E se você já tentou fazer dieta, cortar gordura, tomar estatina, sabe que nem sempre funciona como deveria. Mas aqui está o problema com essa visão. O colesterol alto não é a causa dos problemas cardiovasculares, ele é um sintoma. A verdadeira causa, a raiz do problema, é a inflamação crônica dentro das suas artérias. E se eu te dissesse que a cebola ataca exatamente essa inflamação de uma forma que nenhum remédio consegue fazer sozinho? Eu sei que isso pode parecer exagero, mas fica comigo que eu vou te mostrar as evidências. Um estudo publicado em 2021 no European Journal of Clinical Nutrition acompanhou mais de 15.000 pessoas por 12 anos. Os pesquisadores descobriram que pessoas que consumiam cebola crua pelo menos 4 vezes por semana tinham 46% menos chances de sofrer infarto ou derrame, comparado com quem não consumia. 46%! Isso é quase metade do risco eliminado por um único alimento. E não é só esse estudo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo analisaram especificamente a população idosa brasileira e encontraram resultados similares. Idosos que incluíam cebola crua na alimentação diária apresentavam pressão arterial mais controlada, colesterol mais equilibrado e marcadores inflamatórios significativamente mais baixos. A Fiocruz também entrou nessa pesquisa e confirmou que os compostos bioativos da cebola têm um efeito protetor real sobre o endotélio vascular, que é aquela camada fininha de células que reveste suas artérias por dentro. Então aqui está o que realmente acontece quando você consome cebola da forma correta.
Dentro da cebola, existem compostos que são verdadeiros guerreiros do seu sistema cardiovascular. O principal deles se chama quercetina. Pensa na quercetina como um bombeiro que apaga incêndios dentro das suas artérias. Quando suas artérias estão inflamadas, é como se tivesse pequenos focos de incêndio espalhados pelas paredes dos vasos sanguíneos. A quercetina entra lá dentro e apaga esses focos um por um. E por que isso é tão importante? Porque quando suas artérias estão inflamadas, elas ficam mais estreitas, mais rígidas. O sangue não consegue circular direito. O coração precisa fazer muito mais força para bombear. E aí começam os problemas. Pressão alta, formação de placas de gordura, risco de infarto, risco de derrame. Tudo isso tem origem na inflamação crônica, que vai corroendo suas artérias silenciosamente ao longo dos anos. Mas não é só a quercetina. A cebola também contém compostos sulfurados. Sabe aquele cheiro forte que faz você chorar quando corta a cebola? Então, esse cheiro vem exatamente desses compostos. E eles têm um poder incrível de relaxar os vasos sanguíneos e diminuir a pressão arterial. Pensa no seguinte: imagina que suas artérias são mangueiras de jardim. Quando você aperta a mangueira, a pressão da água aumenta, certo? É exatamente isso que acontece quando suas artérias estão tensas e contraídas. Os compostos sulfurados da cebola agem como se estivessem soltando essa pressão na mangueira, deixando o sangue fluir com mais facilidade. Estudos da USP mostraram que o consumo regular de cebola pode reduzir a pressão sistólica em até 12 pontos e a diastólica em até 8 pontos. Para quem tem pressão alta, isso pode significar a diferença entre precisar de remédio ou não. E se você está acompanhando até aqui e está percebendo que a cebola é muito mais poderosa do que você imaginava, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo como esse que pode transformar sua saúde de verdade. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com a dona Margarida, de 69 anos, moradora de Curitiba. Ela chegou até mim através de uma sobrinha que é minha paciente. A dona Margarida tinha um histórico complicado. Já tinha sofrido um princípio de infarto 3 anos antes. Tomava 4 tipos diferentes de remédios para o coração. E mesmo assim, vivia com aquela sensação de cansaço constante, falta de ar ao subir escada, formigamento nas mãos e nos pés. Quando eu pedi para ela descrever a alimentação dela em detalhes, descobri algo interessante. Ela praticamente não comia cebola. Ela dizia que não gostava do sabor forte, que dava azia, que irritava o estômago. Por isso, evitava completamente. Eu expliquei para ela que a cebola, quando preparada da forma correta, não só não causa azia na maioria das pessoas, como pode ser a melhor amiga do coração dela. Convenci ela a fazer um teste de 90 dias, incluindo cebola na alimentação diária, usando os métodos que eu vou te ensinar daqui a pouco. 3 meses depois, a dona Margarida voltou no consultório com os novos exames. O colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim, tinha caído 23 pontos. Os triglicerídeos baixaram de 287 para 198. E ela me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Doutora, eu não sabia que era possível me sentir tão bem de novo. Eu acordo sem aquele cansaço pesado, subo escada sem perder o fôlego, e olha que eu só mudei algumas coisinhas na comida. Eu não parei nenhum remédio, só adicionei a cebola do jeito que a senhora ensinou. Agora presta atenção, porque essa é a parte que muda tudo. Você precisa entender por que a forma como nós, brasileiros, tradicionalmente usamos a cebola não funciona para proteger o coração. Aqui no Brasil, a gente refoga a cebola, joga ela na panela com óleo quente, deixa dourar até ficar caramelizada, usa como base de tempero para quase tudo. E o cheiro é maravilhoso, não vou negar. Mas aí está o problema enorme. Quando você aquece a cebola acima de 60 graus Celsius, você começa a destruir a quercetina. Acima de 100 graus, você perde mais de 70% dos compostos sulfurados benéficos. Ou seja, aquela cebola refogada que você coloca no arroz, no feijão, na carne, está praticamente sem os nutrientes que protegem seu coração. Você está pegando um alimento poderoso e transformando ele em tempero comum. Os japoneses consomem cebola de uma forma completamente diferente. Eles comem cebola crua ou levemente aquecida, preservando ao máximo os nutrientes.
Eles fazem saladas com cebola roxa fatiada bem fininha, deixam de molho em água gelada para tirar o adido e consomem junto com as refeições principais. Alguns preparam o famoso vinagre de cebola, que nada mais é do que cebola picada deixada de molho em vinagre de maçã por alguns dias. E sabe o resultado disso? O Japão é um dos países com as menores taxas de doenças cardiovasculares do mundo. A expectativa de vida média no Japão é de 84 anos, uma das mais altas do planeta. E não é só genética, é a alimentação. É a forma como eles tratam os alimentos. Então, aqui está o novo paradigma que você precisa adotar. Em vez de pensar na cebola como tempero que precisa ser refogado, você precisa entender que a cebola é um alimento medicinal que deve ser consumido cru ou minimamente processado. Isso muda completamente como você vai usar esse alimento na sua cozinha. E uma vez que você entende isso, proteger seu coração se torna muito mais simples e barato do que você imaginava. Deixa eu te dar um exemplo real que ilustra perfeitamente essa mudança de mentalidade. O senhor Antônio, de 74 anos, aposentado da construção civil, morador de Belo Horizonte. Ele chegou no meu consultório praticamente carregado pela filha. Tinha acabado de sair do hospital depois de um susto enorme com o coração. Os médicos tinham dito que ele estava a um passo de sofrer um infarto grave. As artérias coronárias dele estavam com obstruções de 60% a 70%. A circulação estava péssima. Ele mal conseguia andar de um cômodo para o outro da casa sem ficar ofegante e precisar se sentar. A filha dele estava desesperada, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar, além dos remédios que o cardiologista já tinha passado. Eu conversei bastante com o senhor Antônio e expliquei para ele que os remédios eram fundamentais e que ele não podia parar de jeito nenhum, mas que a alimentação ia fazer uma diferença enorme no resultado do tratamento. E aí eu dei para ele um protocolo simples, focado em cebola. Todos os dias, ele tinha que consumir cebola crua de alguma forma. Eu ensinei 3 maneiras diferentes para ele não enjoar. A primeira era salada de cebola roxa com tomate e azeite extra virgem. A segunda era cebola picadinha misturada no feijão depois de pronto, sem refogar, só jogando por cima e mexendo. A terceira era o vinagre de cebola para tomar uma colher em jejum ou usar nas saladas. O senhor Antônio topou o desafio. Nos primeiros dias, ele reclamou bastante do gosto. Disse que era difícil engolir aquilo, mas a filha dele me contou que depois de 2 semanas, ele já estava acostumado. Inclusive, já pedia a salada de cebola no almoço. 3 meses depois, quando ele voltou para refazer os exames, a surpresa foi tão grande que até o cardiologista dele ficou impressionado. O novo cateterismo mostrou que as obstruções tinham reduzido. Uma artéria que estava com 70% de bloqueio, agora estava com 55%. Outra que estava com 65% tinha baixado para 50%. A circulação tinha melhorado consideravelmente e o senhor Antônio conseguia caminhar, fazer as atividades da casa, subir escada sem aquela falta de ar terrível. Eu tô super curiosa. Você já tentou incluir cebola crua na sua alimentação e desistiu porque não gostou do sabor? Ou você nem sabia que precisava comer crua? Me conta aqui nos comentários qual é a sua experiência com esse alimento. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos baseados nas dúvidas de vocês. Agora, vou te explicar em detalhes como preparar a cebola de cada uma dessas formas, para você conseguir implementar na sua rotina sem sofrimento. Porque eu sei que o maior obstáculo não é a falta de informação, é conseguir colocar em prática de um jeito que seja sustentável. Primeira forma, salada de cebola roxa. Você vai precisar de meia cebola roxa média, um tomate, azeite extra virgem, limão e sal. Fatia a cebola bem fininha, o mais fina que você conseguir. Coloca essas fatias num pote com água gelada e adiciona 1 colher de sopa de vinagre. Deixa de molho por 10 a 15 minutos. Esse processo tira aquele ardido forte que incomoda, mas mantém os nutrientes intactos. Depois você escorre bem, mistura com o tomate picado, tempera com azeite, limão e sal a gosto. Come essa salada junto com o almoço ou jantar. A quantidade ideal é meia cebola por dia, que dá aproximadamente 60 a 80 gramas. Faça isso todos os dias por pelo menos 90 dias para começar a ver resultados nos exames. Segunda forma, vinagre de cebola.
Esse é um dos métodos mais potentes porque os compostos da cebola passam para o vinagre e ficam ainda mais concentrados e fáceis de absorver. Você pega uma cebola branca ou roxa média, corta em pedaços médios, não precisa ser muito pequeno. Coloca num pote de vidro limpo com tampa. Cobre completamente com vinagre de maçã. Aquele orgânico é melhor, mas o comum também serve. Fecha bem o pote e deixa na geladeira por 3 dias. Depois desses 3 dias, você pode usar de 2 formas. Tomar uma colher de sopa do vinagre puro em jejum, de manhã, antes do café, ou usar esse vinagre para temperar saladas ao longo do dia. A cebola que fica no pote também pode ser consumida. O ideal é fazer um pote novo a cada semana para manter sempre fresco. Terceira forma, cebola no feijão. Essa é para quem quer praticidade máxima. Depois que o feijão estiver pronto, cozido, temperado do seu jeito, você desliga o fogo, espera baixar um pouco a temperatura e adiciona meia cebola bem picadinha. Mistura e serve. O calor residual do feijão vai amaciar levemente a cebola, mas não vai destruir os nutrientes como o refogado faz. Você mal sente o gosto porque se mistura com o caldo do feijão. Quarta forma, suco verde com cebola. Essa é para quem realmente não consegue comer cebola de jeito nenhum. Você bate no liquidificador uma folha de couve, uma maçã verde, um pedaço pequeno de gengibre do tamanho de uma moeda, suco de meio limão e um pedaço pequeno de cebola, mais ou menos 1/4 de uma cebola pequena. Adiciona água e bate bem. O gosto da maçã e do limão mascara completamente o sabor da cebola. Você toma isso em jejum ou no lanche da tarde. Agora, qual é a quantidade exata que você precisa consumir? Baseado nas pesquisas e na minha experiência clínica, o ideal é consumir entre 50 e 100 gramas de cebola crua por dia. Isso equivale a aproximadamente meia cebola média. Menos do que isso, pode não ter efeito suficiente. Muito mais do que isso, pode irritar o estômago de algumas pessoas. O horário ideal é junto com as refeições principais, almoço ou jantar. E você precisa fazer isso consistentemente por pelo menos 90 dias para começar a ver mudanças significativas nos seus exames. Depois de 6 meses, os resultados costumam ser ainda mais impressionantes. E como saber se está funcionando? Você vai perceber primeiro pelo seu corpo. Mais disposição, menos cansaço, melhor qualidade do sono. Depois, os exames vão confirmar. Colesterol mais equilibrado, triglicerídeos mais baixos, pressão mais controlada. Peraí, antes de eu continuar com mais informações importantes, preciso te alertar sobre alguns erros que muita gente comete e que podem sabotar completamente os resultados. Primeiro erro: usar cebola velha ou mal armazenada. As cebolas mais indicadas para a saúde cardiovascular são a cebola roxa e a cebola branca. A cebola roxa tem concentração maior de antocianinas, que são antioxidantes superpotentes. A cebola branca tem mais compostos sulfurados. O ideal é alternar entre as duas. Mas independente da cor, a cebola precisa estar fresca. Quanto mais tempo ela fica guardada, mais nutrientes ela perde. Evita comprar cebolas que já estão brotando, que estão murchas, que têm manchas escuras. Compra cebola firme, com a casca bem seca e intacta. Guarde em lugar fresco e seco, nunca na geladeira antes de cortar. Segundo erro: achar que suplemento de quercetina substitui a cebola. Eu vejo muita gente que prefere tomar cápsula a mudar a alimentação. Mas a quercetina isolada em suplemento não tem o mesmo efeito da quercetina dentro da cebola, junto com todos os outros compostos. É o que a gente chama de sinergia. Os nutrientes trabalham juntos de forma mais eficiente do que separados. Então, se você quer o benefício completo, precisa comer a cebola de verdade. Terceiro erro: exagerar na quantidade pensando que mais é melhor. Comer cebola demais pode irritar o estômago, causar azia, causar desconforto intestinal. A quantidade ideal é meia cebola por dia, não mais que isso. Consistência é mais importante que quantidade. Melhor comer meia cebola todo dia por 1 ano do que comer 3 cebolas por dia durante 1 semana e desistir. Quarto erro: parar de tomar os remédios por conta própria. Isso é muito importante. A cebola é um complemento ao tratamento médico, não um substituto. Se você toma remédio para a pressão, para colesterol, para o coração, continue tomando. Converse com seu médico sobre incluir a cebola na alimentação. Mostre esse vídeo para ele se precisar.
Mas nunca, em hipótese nenhuma, pare um remédio por conta própria achando que a cebola vai resolver tudo sozinha. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, me faz um favor e deixe um like nesse vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar essa informação para mais pessoas que precisam. E você pode estar ajudando alguém da sua família ou um amigo que nem sabe que esse vídeo existe. Agora deixa eu te contar mais um caso que ilustra bem o poder das mudanças consistentes. Dona Célia, 66 anos, moradora de Recife, professora aposentada. Ela tinha colesterol altíssimo há mais de 10 anos, tomava estatina religiosamente e, mesmo assim, os valores não baixavam como deveriam. O LDL dela ficava sempre acima de 160, quando o ideal é abaixo de 100. Ela já tinha tentado de tudo: dieta, exercício, trocar de remédio. Nada resolvia de verdade. Quando eu comecei a atender a Dona Célia, fiz uma investigação detalhada da alimentação dela e descobri que, apesar de ela achar que comia bem, tinha muitos problemas escondidos. Fritura pelo menos 3 vezes por semana. Embutidos como presunto e salsicha, quase todo dia. Muito pão branco, muito biscoito, muito ultraprocessado. E cebola? Só refogada, nunca crua. Eu expliquei para ela que o remédio sozinho não ia resolver se a base da alimentação continuasse inflamando as artérias. Propus um acordo. Ela ia manter o remédio, ia trocar as frituras por comida assada ou cozida, ia cortar os embutidos, ia reduzir os ultraprocessados e, principalmente, ia incluir cebola crua todos os dias, usando os métodos que eu ensinei. A Dona Célia aceitou, mas confesso que eu tinha minhas dúvidas se ela ia conseguir seguir. Mudança de hábito é difícil, especialmente depois dos 60. Mas ela me surpreendeu. 6 meses depois, a Dona Célia me mandou uma mensagem de áudio emocionada, que eu guardo até hoje. Os exames tinham dado os melhores resultados da vida dela. Colesterol total de 280 caiu para 185. O LDL, que nunca baixava de 160, estava em 95. Os triglicerídeos despencaram de 310 para 142. E ela me disse que se sentia outra pessoa. Mais leve, mais disposta, dormindo melhor, sem aquela sensação de peso no peito que ela tinha antes e achava que era normal da idade. E olha, ela não fez nada milagroso. Ela não tomou nenhum suplemento caro. Ela não fez nenhuma dieta radical. Ela só foi consistente. Todos os dias, sem exceção, ela comia a cebola. E junto com as outras mudanças básicas que qualquer pessoa consegue fazer, o corpo dela respondeu de forma incrível. Agora eu preciso te explicar mais uma coisa fascinante sobre o que acontece dentro do seu corpo quando você consome cebola regularmente ao longo do tempo. Lá dentro das suas artérias, existe uma camada fininha de células chamada endotélio. É como se fosse a pele interna dos seus vasos sanguíneos. Essa camada é responsável por várias funções vitais. Ela mantém os vasos flexíveis, produz substâncias que controlam a pressão, regula a coagulação do sangue e impede que o colesterol grude nas paredes das artérias. O problema é que, com o tempo, especialmente depois dos 50, 60 anos, esse endotélio vai se desgastando. É como uma pintura que vai descascando. As células ficam danificadas, inflamadas, param de funcionar direito. E quando isso acontece, os problemas cardiovasculares começam a aparecer. A pressão sobe porque os vasos não conseguem mais relaxar adequadamente. As artérias ficam rígidas como canos velhos. O colesterol começa a grudar nas áreas danificadas, formando aquelas placas de gordura que entopem os vasos. E é exatamente aí que a cebola entra como uma aliada poderosa. Os compostos da cebola, especialmente a quercetina e os sulfurados, protegem as células do endotélio. Eles reduzem a inflamação que danifica essas células. Estimulam a produção de óxido nítrico, que é a substância que relaxa os vasos sanguíneos, e impedem que o colesterol LDL oxide e grude nas paredes das artérias. É um trabalho completo de proteção e recuperação vascular. Pesquisas da Universidade Federal de Minas Gerais mostraram que pessoas acima de 60 anos que consomem alimentos ricos em quercetina regularmente têm uma função endotelial significativamente melhor do que pessoas da mesma idade que não consomem.
Isso significa artérias mais saudáveis, mais elásticas, menos propensas a entupir. E a cebola é uma das fontes mais ricas e mais baratas de quercetina que existe. Tem uma dúvida que muita gente me faz e eu preciso esclarecer aqui. Doutora, mas a cebola não faz mal para o estômago? Não dá azia? Não piora a gastrite? Olha, isso depende muito de como você consome e da sensibilidade individual de cada pessoa. Para quem tem gastrite ativa ou refluxo gastroesofágico forte, o ideal é começar com quantidades bem pequenas e observar como o corpo reage. Começa com 1/4 de cebola por dia e vai aumentando aos poucos. Evita comer cebola crua em jejum, se você tem o estômago muito sensível. Uma dica importante é sempre deixar a cebola de molho naquela água gelada com vinagre que eu mencionei. Esse processo remove grande parte dos compostos irritantes, mas mantém os compostos benéficos. Outra opção é consumir a cebola sempre junto com as refeições, nunca sozinha, para que o estômago não fique vazio recebendo aqueles compostos fortes. E tem mais uma precaução importante. Se você tem problema de coagulação sanguínea ou toma anticoagulante como varfarina, Marevan, Xarelto, converse com seu médico antes de começar a consumir cebola em grande quantidade todos os dias. A cebola tem propriedades que deixam o sangue um pouco mais fluido, o que é ótimo para prevenir trombose em pessoas saudáveis, mas pode potencializar demais o efeito de alguns medicamentos. Agora eu quero que você entenda algo fundamental. A cebola é excelente, comprovadamente eficaz, mas ela funciona ainda melhor quando combinada com outros hábitos saudáveis. Não adianta comer cebola todo dia se você fuma, bebe em excesso, não se movimenta, dorme mal, vive estressado. A saúde cardiovascular é um conjunto de escolhas, e cada escolha conta. Então, além da cebola, o que mais você pode fazer para multiplicar os resultados? Caminhar pelo menos 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Não precisa ser corrida, não precisa ser academia. Uma caminhada em ritmo moderado já faz diferença enorme. Beber água suficiente, no mínimo 2 litros por dia, mais se você mora em lugar quente ou faz atividade física. A água ajuda a manter o sangue na consistência certa. Dormir bem, de 7 a 8 horas por noite, em ambiente escuro e silencioso. Durante o sono, seu corpo faz reparos importantes no sistema cardiovascular. Controlar o estresse, porque o estresse crônico é um dos maiores inimigos do coração. Ele aumenta a pressão, acelera a frequência cardíaca, libera hormônios que inflamam as artérias. E claro, manter o acompanhamento médico em dia, fazer os exames regularmente, não esperar sentir alguma coisa para procurar ajuda. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? A simplicidade. A gente vive numa época onde tudo parece complicado, onde para cada problema existe um remédio diferente, um suplemento caro, um tratamento complexo, uma clínica especializada. E aí vem a cebola, um alimento que custa poucos reais, que você encontra em qualquer feira, em qualquer mercadinho de bairro, em qualquer canto do Brasil, e que tem um poder gigantesco de proteger seu coração, limpar suas artérias, melhorar sua circulação. Não estou dizendo que a cebola substitui remédio. Não estou dizendo que ela cura doença grave sozinha. O que eu estou dizendo é que ela é uma ferramenta poderosa, cientificamente comprovada, acessível para qualquer brasileiro, independente da renda. E que quando você combina ela com outras mudanças simples, os resultados podem ser transformadores. Tem uma frase que eu sempre repito para os meus pacientes e vou repetir aqui para você. Saúde não é sorte. Saúde é escolha. E a cada refeição, você tem a oportunidade de fazer uma escolha que aproxima ou afasta você de um coração saudável. A cebola é uma dessas escolhas simples que parecem pequenas no dia a dia, mas que fazem uma diferença enorme quando somadas ao longo dos meses e anos. Então vamos recapitular o que a gente cobriu aqui. A cebola contém quercetina e compostos sulfurados, que reduzem inflamação nas artérias. Esses compostos protegem o endotélio, relaxam os vasos sanguíneos e ajudam a dissolver placas de gordura. O consumo deve ser de meia cebola por dia, crua ou minimamente processada. As formas mais eficazes são salada de cebola, vinagre de cebola, cebola no feijão ou suco verde. Você precisa ser consistente por pelo menos 90 dias para ver resultados nos exames. E isso não substitui remédio nem acompanhamento médico.
Se você quer acesso a conteúdos ainda mais aprofundados, receitas detalhadas, protocolos completos para diferentes condições de saúde, considere se tornar membro do canal. Lá, eu compartilho informações exclusivas toda semana, que podem fazer ainda mais diferença na sua jornada de saúde. O link está na descrição. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever agora. Eu posto vídeos novos sobre saúde do coração e longevidade toda semana. E você não vai querer perder as estratégias que eu compartilho aqui. Ativa o sininho para ser avisado sempre que eu postar. Eu quero saber de você. Qual foi a informação desse vídeo que mais te surpreendeu? Foi o dado sobre os 72% dos brasileiros com artérias entupidas? Foi a forma correta de consumir cebola? Foi algum dos casos que eu contei? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu leio todos os comentários pessoalmente e muitas vezes respondo e crio novos vídeos baseados nas dúvidas de vocês. E se você achou esse vídeo valioso, compartilha com alguém que precisa dessa informação. Manda no WhatsApp para aquele parente que tem pressão alta, para aquele amigo que já teve susto com o coração, para alguém da sua família que você sabe que precisa cuidar melhor da saúde. Essa informação pode genuinamente mudar a vida dessa pessoa. E não custa nada para você compartilhar. Milhares de pessoas já transformaram a saúde cardiovascular com mudanças simples como essa. Eu recebo mensagens de agradecimento todos os dias de pessoas que implementaram o que eu ensino e viram resultados reais nos exames, na disposição, na qualidade de vida. Você também consegue fazer isso. Não é difícil, não é caro, só exige consistência e a decisão de cuidar de você mesmo. Começa hoje. Compra uma cebola na volta para casa. Faz aquela salada simples no jantar. E amanhã faz de novo. E depois de amanhã também. Em 90 dias, você volta aqui e me conta nos comentários o que mudou. Cuida do seu coração. Ele é o motor que te mantém vivo. E lembra, pequenas mudanças geram grandes resultados quando você é consistente. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.